Oi, oi, oi! Hoje o assunto que eu separei para conversar com vocês é sobre as últimas atualizações da reforma trabalhista. A Lei 13.467 de 2017, que foi instituída em 11 de novembro de 2017. Essa lei ela trouxe algumas alterações na CLT e hoje eu vou falar de alguns pontos dessas últimas atualizações que teve. Uma delas é sobre o tempo à disposição do empregador. Então não sai daí que eu volto já já. É só um segundinho. Vou apresentar esse assunto para vocês, mas também vou trazer um texto da reforma trabalhista, tá? Pra gente poder dar continuidade ao assunto. O que eu quero destacar é o seguinte: o tempo à disposição do empregador antes da reforma trabalhista, a partir do momento que ele saía de casa até o trabalho, já contava isso como tempo à disposição do empregador. Mas com a reforma trabalhista, não existe mais isso. Quando é que realmente vai ser contado tempo a ser à disposição do empregador a partir do momento que ele começa as atividades na empresa. Então, essa questão que eu vou trazer o texto da CLT, eu vou trazer alguns itens, né, que não é considerado mais tempo à disposição do empregador. Mas qual é a diferença? Quando eu, empregado, por livre e espontânea vontade, eu resolvo ficar na empresa. Aí isso aí não é contado. Mas se o empregador pede para você ficar para concluir um trabalho depois do seu expediente, aí sim, isso é contado sim. Isso aí se torna um banco de horas, uma compensação de horas ou hora extra, certo? Então eu vou trazer o texto para poder concluir melhor com vocês. Tempo à disposição do empregador. Então vamos lá. O parágrafo único foi transformado em parágrafo 1º e foi inserido um segundo parágrafo no artigo 4º. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Aí mais aqui no inciso segundo, por meio, se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, previstos no inciso 1º e no artigo 58 desta consolidação. Quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. Aí ele dá aqui os exemplos: práticas religiosas, né? Descanso, lazer. O funcionário vai bater uma bolinha lá nas dependências da empresa para estudar, para se alimentar, atividade de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Então, nesse tópico aqui, eu dou uma pausa para explicar a respeito dessa troca de roupa. Vai depender. Se a empresa ela obriga o funcionário a trocar roupa na dependência, aí nesse caso aí vai ser à disposição do empregador. Por exemplo, uma roupa especial de um eletricista ou uma roupa especial de um hospital, não sei, mas uma roupa que a empresa ela exija que seja colocada dentro das dependências da empresa. Então, nesse caso aí, vai ser à disposição do empregador, vai estar à disposição. Mas no caso de uma troca normal, não. Ok? Então, era esse ponto que eu queria falar aqui em relação ao tempo à disposição do empregador. E o outro assunto que eu quero trazer para vocês agora nesse momento é sobre as alterações também na carteira de trabalho. Antigamente, a gente
pedia, né, ao funcionário, quando ia fazer a admissão dele, a carteira de trabalho física, aquela em papel, que a gente fazia as anotações. Hoje em dia, não tem mais a necessidade de utilizarmos a carteira de trabalho física. Como é que eu faço a minha empresa quando eu vou fazer a admissão? Eu peço toda a documentação e peço também a carteira física, se o empregado tiver. Para que eu peço essa carteira física? Só para registrar o número da carteira no registro de empregado dele. Somente para isso. Eu vou colocar lá no campinho, quando eu estiver fazendo as anotações, né, alimentando lá os dados dele no sistema, eu vou incluir aquela numeração da carteira de trabalho. E claro, eu digo para vocês, não descartem a carteira de vocês física. Não estou dizendo isso para descartar, para jogar fora no lixo, não. Você vai guardar assim para comprovação para sua aposentadoria. O que eu estou dizendo é que não tem mais aquela necessidade de fazer as anotações na carteira. Eu também vou trazer o texto da reforma trabalhista para que vocês compreendam melhor o que eu estou falando. Aí o funcionário chega para ser admitido e ele não tem a carteira física, né? Primeiro emprego, não tem a carteira física ainda, só que nesse caso a gente vai fazer a carteira digital dessa pessoa. Para agilizar, uma dica que eu dou, uma sugestão que você pode agilizar no seu processo de admissão no ato da admissão, perguntar se a pessoa já tem a carteira digital. Se ela não tiver, você já faz logo o cadastro e já inclui esse cadastro junto com o prontuário do funcionário. Então, assim você já agiliza essa questão da carteira. Porque o que é que acontece? Às vezes você deixa à disposição do empregado, mas aí ele não faz. E aí? Então, é melhor que você já faça logo. Já aproveite que ele está ali e já inclua esse cadastro também do empregado. Pronto, aí tem 3 alterações a respeito de carteira de trabalho. Esse tópico aqui que eu quero falar agora. A Lei 13.874 de 2019 alterou em 20 de setembro desse ano alguns artigos da CLT. Iniciaremos estudando os que dizem respeito à CTPS, que é a carteira, né, de trabalho. Para melhor compreensão, estará arriscado o que foi revogado, que eu não vou entrar nesse mérito, eu vou falar apenas do que está ocorrendo atualmente, né? Então, fim da carteira especial do menor, né? Possibilidade para trabalhador em economia familiar, fim de autorização de saída para confecção de CTPS em localidades remotas, atualização do nome do Ministério, fim do recibo de admissão e do histórico empregatício. Então, a carteira de trabalho e previdência social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda em caráter temporário e para exercício por conta própria da atividade profissional remunerada. Aí você deve estar me perguntando assim: e se caso eu perder minha carteira de trabalho, como é que eu vou comprovar na Previdência Social aqueles anos de contribuição? É muito simples. Agora, com o E-Social, as empresas, todas elas, têm que aderir ao E-Social. Então, quando a gente faz a admissão do empregado, aquela informação ela vai para o E-Social e, consequentemente, vai para os órgãos do governo. Então, todas as suas informações vai estar lá. Uma dica que eu dou é para baixar o aplicativo do Meu INSS. Lá vai constar todas as suas contribuições, você pode verificar várias coisas e futuramente até pedir sua aposentadoria por lá. Então é isso, não tem mais erro, porque todas as informações elas vão automaticamente de forma online para o governo. Pronto, agora eu vou ler o artigo 8º, inciso 3, que diz o seguinte:
No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitando o disposto no artigo 104 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e batizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Então, esse tópico fala justamente da questão dos acordos coletivos, que ele foi acrescentado até na reforma trabalhista. Bom, esse texto que eu acabei de ler, ele está informando o seguinte, que a Justiça do Trabalho, ela só vai dizer se aquela convenção não está correta, se ela verificar que existe algum defeito no negócio jurídico. E o que é isso? É se aquele sindicato realmente existe, se aquele sindicato, ele é realmente daquela categoria que está sendo apresentada, se foi registrado no Ministério do Trabalho, né? Se a assembleia, realmente houve a assembleia, se os funcionários, se os empregados foram chamados ou só foi mesmo alguma maracutaia. Então é isso, é analisar se realmente está correto, está legalizado. A Justiça do Trabalho, ela não vai analisar se o reajuste que foi feito foi pouco ou não. Ela não vai analisar isso. Então, é justamente isso que o texto está informando. Então, o que é que deve os empregadores e o responsável do DP estar atento? Se realmente aquele sindicato está correto. Ele estando aí, não tem que se preocupar. E, claro, verificar se aquilo que foi colocado pelo sindicato na convenção está de acordo com a lei, não é algo proibido, algo exagerado, né? Aí é esses pontos que tem que ser observados. Mas a Justiça do Trabalho, ela não vai se meter se ela vê que tá tudo direitinho. Ela só vai se meter naquela convenção se ela perceber que não está de acordo. Que aquele sindicato não existe, ou que não foi feito elaborado uma boa assembleia. É esses pontos.